Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um princípio que é essencial para quem quer melhorar o desempenho e evitar lesões. Vamos falar sobre o princípio da variabilidade do treinamento. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, ativar as notificações no sininho para serem alertados sempre que houver novos vídeos e partilhar com os vossos amigos. E o joinha também é importante. O princípio da variabilidade diz-nos que se pretendemos melhorar na corrida, melhorar a nossa performance e ainda por cima conseguir reduzir as lesões, nós devemos variar os nossos treinos. Não devemos treinar sempre da mesma maneira, não devemos fazer sempre o mesmo tipo de treinos. Vamos então explorar um pouco melhor este conceito. Primeiro vamos abordar um tema que é essencial, que é tentar evitar lesões. Então, como é que este princípio nos pode ajudar a evitar lesões? Ou pelo menos minimizar a probabilidade de termos lesões? Se nós corrermos sempre ao mesmo ritmo e sempre no mesmo percurso, no mesmo piso, então o que vai acontecer é que nós estamos sempre a usar os mesmos músculos, os mesmos tendões, as mesmas articulações, e o que vai levar a que haja um desgaste cada vez maior, porque estamos sempre a subcarregar esses tendões, essas articulações. É o mesmo é um exemplo que costuma ser dado muitas vezes, é o correr na esteira. Correr na esteira, há quem diga que tem menor impacto, porque as próprias esteiras têm sistemas de amortecimento. No entanto, o que acontece é que o movimento é um movimento muito repetitivo. Estamos sempre a fazer o mesmo movimento, sempre a usar os mesmos músculos, os mesmos tendões, e o que vai acontecer é que esses músculos e esses tendões vão ser muito sobrecarregados, o que vai levar depois a um desgaste muito grande. Se nós corrermos em terra batida, se corrermos em asfalto, corrermos em estrada, se corrermos na grama, se corrermos na areia, nós estamos a usar diferentes tipos de pisos, estamos também a usar diferentes tipos de articulações, músculos, o que faz com que haja uma certa distribuição do impacto pelas várias articulações e pelos vários músculos. Nós vamos na estrada, vimos um buraco, viramos mais para a esquerda ou mais para a direita, ou temos que desviar de algum obstáculo, acabamos por estar não a usar sempre os mesmos músculos, as mesmas articulações, e acabamos por diversificar um pouco o tipo de músculos que nós usamos. Da mesma forma, correr sempre ao mesmo ritmo, o que vai acontecer é que estamos sempre a sobrecarregar o mesmo sistema energético, a mesma forma de correr, e portanto isso vai sempre levar a um desgaste muito grande. E, portanto, nós temos que diversificar os nossos treinos. Diversificar os nossos treinos é diversificar não só os pisos em que nós corremos, mas também diversificar o tipo de treinos que nós fazemos. Depois do tema das lesões, vamos então falar da melhoria do desempenho. Imaginemos um futebolista que joga sempre com o pé esquerdo. Ele vai ser ótimo com o pé esquerdo. No entanto, se a bola vai para o lado direito, ele tem mais dificuldade porque ele não treina, não sabe chutar com o pé direito. Isto é o mesmo que o corredor. O corredor que só faz treinos leves, então não fica habituado a correr em ritmo rápido. Um corredor que só corre treinos rápidos está sempre muito cansado e acaba por não ter grande resistência porque não consegue, não treina treinos leves. Ou um corredor que não corre em subidas ou que não corre outro tipo de pisos, acaba por não conseguir ter um bom desempenho. E, portanto, se nós queremos melhorar o nosso desempenho, nós devemos treinar os vários sistemas energéticos que o corpo tem, o treino leve, o treino mais moderado, o treino mais rápido, porque isto é como um carro tem várias mudanças, nós não podemos andar sempre na primeira mudança, temos que treinar também a segunda, a terceira, a quarta, a quinta mudança do carro, e portanto, porque cada mudança depois vai ser adequada para
alguns períodos do percurso que nós estamos a correr. E, portanto, nós no corpo humano também temos vários tipos de mudanças, entre aspas, que acaba por... Os treinos leves são bons para uma determinada coisa, para ganharmos alguma resistência. Os treinos rápidos é para ganharmos velocidade. Os treinos de subidas também são bons para ganhar força. Os treinos em terra batida são bons para descansar dos treinos que nós fizemos em asfalto, que têm muito mais impacto nas nossas articulações. E, portanto, o corredor também tem que diversificar os treinos, porque só assim vai conseguir melhorar a sua performance. O terceiro aspecto é a motivação. Nós, se formos sempre treinar a mesma coisa, vamos sempre fazer 5 km a um ritmo de 6 minutos por quilómetro. Todos os dias vamos àquele percurso, vamos sempre pela mesma estrada, vamos sempre ver as mesmas pessoas, porque vamos sempre à mesma hora. Portanto, é uma motivação que depois deixa de existir. Agora, se nós num dia temos um treino longo, depois temos um treino na praia, depois vamos ter um treino na relva ou na grama, como dizem no Brasil, ou temos um treino leve para descansar um pouco do treino de tiros que nós fizemos no dia seguinte, ou que vamos fazer no dia seguinte. E, portanto, a motivação é muito importante, porque se nós estivermos sempre com feijão com arroz, acabamos por, quando vamos almoçar ou jantar, outra vez feijão com arroz. Não, temos que diversificar os treinos, porque isso vai nos motivar a estarmos sempre a sair da nossa zona de conforto e, portanto, vamos ter uma melhoria da performance e vamos melhorar também a nossa motivação para todos os dias querermos ir treinar. Vou agora falar-vos de algumas diferenças entre vários tipos de treinos. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vou aprofundar um pouco mais. Por exemplo, o treino intervalado. O treino intervalado é um tipo de treino que é muito bom para ganhar velocidade, que é basicamente um tipo de treino em que nós intercalamos uma parte rápida com uma parte mais lenta. Nós vamos, por exemplo, correr rápido por 400 metros, depois podemos ter na parte lenta, por exemplo, 1 minuto ou 2 parados, à espera que nós descansemos, e depois voltamos a correr novamente 400 metros. Ou então pode ser a parte leve, pode ser um trote leve, pode ser uma caminhada durante alguns segundos ou minutos. E, portanto, isso é um treino intervalado que é muito bom para nós ganharmos velocidade. Os treinos longos são aqueles treinos que são mais longos. Portanto, basicamente, um treino longo é o treino mais longo da semana. E, portanto, é um treino que é feito normalmente a um ritmo um pouco mais baixo, porque é um treino uma distância maior, ou um período de tempo maior, que é muito bom para ganhar resistência. Nós, se queremos correr 10 km, podemos fazer treinos longos uma prova de 10 km, podemos fazer treinos longos de, sei lá, 14, 15 km. Se fazemos uma meia maratona, podemos fazer um treino longo de 18 km, ou uma maratona, podemos ir até a um treino longo de 35, 34, 35 km. Portanto, vai variando um pouco com a prova-alvo que nós pretendemos, mas é um treino muito bom para nós ganharmos resistência. O treino de subidas também é muito importante, porque é um treino que nos vai dar imensa força, imensa capacidade de nós fortalecermos os nossos músculos. Muitas vezes é visto como quase exercícios de fortalecimento muscular, o treino de subidas. Portanto, nós subimos, vemos um morro, subimos a correr rápido, depois caminhamos para baixo, voltamos a subir. Esta é uma das formas de fazer isso. Outra forma é, por exemplo, em ritmo leve, vamos subindo, depois vamos descendo, sempre a correr, sempre a correr, sempre... Também já falámos um pouco nisso, mas é importante nós fazermos treinos em diversos pisos, quer seja no asfalto, na terra batida, na areia, na praia, na grama, sempre a diversificar os pisos. E isso é muito bom para nós também descansarmos um pouco o corpo, porque se nós corrermos sempre no asfalto,
tem um impacto muito grande, e se nós quisermos treinar muitas vezes por semana, ainda mais vantagem existe em nós diversificarmos o tipo de pisos em que nós corremos. Depois também temos que ter em conta o tipo de prova para a qual nós estamos a treinar. Se nós estamos a treinar numa prova de asfalto, então nós devemos treinar prioritariamente em asfalto. No entanto, podemos fazer outro tipo de treinos, também noutro tipo de pisos, para descansar um pouco o corpo desse impacto que o asfalto tem. Assim como podemos fazer uma prova de trilhas, e aí temos que treinar mais na trilha, mas também podemos treinar no asfalto, se nós quisermos fazer um treino mais rápido, ou se quisermos fazer outro tipo de treino. Então nós já sabemos da importância do princípio da variabilidade, sabemos o tipo de treinos que existe e sabemos que existem vários pisos. Então como é que nós conseguimos juntar esta coisa toda, este tipos de treinos e pisos, e maximizar a nossa performance e a nossa capacidade de treino? Isso faz-se de uma forma que é muito importante, que é, nós devemos fazer um planeamento e agarrarmos uma folha, uma caneta e fazermos uma planilha, um plano de treinos, que de forma a nós conseguirmos saber o tipo de treinos que temos previsto na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias da semana. Inclusive colocar lá os dias da semana em que nós não vamos treinar, que vamos descansar, ou que vamos fazer reforço muscular, ou qualquer coisa. Portanto, devemos ter uma planificação, e depois nós olharmos para a folhinha, a nossa planilha, é mais simples nós visualizarmos tudo o que está previsto fazer. Aquela história de nós chegarmos a casa, calçarmos os ténis e sair para correr, e agora o que é que eu vou fazer hoje? Hoje é treino de tiros. Isso não funciona. Faça uma planificação, por muito má que seja essa planificação, vai ser muito melhor do que a aleatoriedade de fazer o treino que lhes dá na cabeça naquele dia. Isso é extremamente importante. A segunda dica é nós ouvirmos o nosso corpo. Nós temos que diversificar os treinos, e a forma também de nós conseguirmos diversificar melhor os treinos é nós ouvirmos o nosso corpo e nós começarmos a perceber: eu estou a ficar cansado, então vou ter que fazer um treino leve nos próximos dias, ou tenho que descansar. Ou estou a começar a ter algumas dores nos joelhos, algum tipo de dores nas articulações, então se calhar tenho que correr num piso mais suave. Portanto, ouvir o corpo é extremamente importante para nós conseguirmos adaptar e ajustar a nossa planilha que nós fizemos àquilo que à forma como nós estamos a reagir ao treino. Porque nós pensarmos que uma planilha é feita e tem que ser cumprida, aconteça o que acontecer, isso vai criar problemas. Portanto, ouçam o corpo e ajustem a vossa planilha. Por fim, façam mudanças bastante graduais. É muito importante este aspecto, porque se vocês nunca fizeram um treino de subidas e entretanto querem fazer 15 subidas de um morro, vão ter muita dificuldade, e no dia seguinte vão ter muitas dores musculares, podem estar lesionados, e depois vai pôr em causa todo o resto dos treinos. Mesma forma que os treinos rápidos ou treinos longos, se nós fizermos um treino longo muito grande, em que nós não estamos habituados, o que vai acontecer é que depois nós não conseguimos fazer o resto dos treinos que temos previstos nos próximos dias. Portanto, habituar o corpo muito, muito gradativamente para nós conseguirmos fazer os nossos treinos. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e que tenham ficado sensibilizados sobre a importância de nós variarmos os nossos treinos ao longo das semanas. Isso vai melhorar a performance, vai reduzir lesões e ainda vai motivar-vos bastante para continuarem a treinar. Agora, para também nos conseguirem motivar para conseguirmos fazer novos conteúdos cada vez melhores, subscrevam o canal, ativem as notificações no sininho,
deixem o vosso joinha e não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Esta informação é importante para eles também. Então vá, até à próxima e bons treinos.